Olá, tudo bem? Me chamo Luciana Irti Rosa, sou nutricionista e atuo aqui na alimentação escolar, né, na equipe de alimentação escolar já há uns 15 anos, aqui do município de Joinville. E hoje estou aqui para falar com vocês sobre a introdução da alimentação complementar, né, que acontece ali nos primeiros anos de vida da criança. O nosso curso vai ser dividido, né, em alguns blocos, né? Então, o primeiro a gente vai falar sobre a importância da introdução alimentar adequada, né? Então a gente vai fazer uma introdução sobre essa importância, né? Porque a gente, no momento que a gente sabe o porquê estamos fazendo isso, né? Então tudo se torna mais claro. Então a gente vai ver por que é importante, qual a importância para a criança, para a família, a importância para a sociedade, para a escola, né? Então também tem aí uma grande importância na sua vida escolar. E depois a gente vai falar sobre a alimentação, né, complementar em cada faixa etária, de 0 a 6 meses, de 6 a 12 meses, de 12 a 24 meses e de 2 a 3 anos. Então vamos começar aqui falando da importância da introdução alimentar adequada. E aqui a gente tem um termo, né, que talvez nem todos conheçam, que é janela de oportunidades, né? Então, o que seria essa janela de oportunidades? Então, trata-se de um período ali limitado, né, que tem determinadas condições favoráveis, né, que se uma decisão, uma ação for tomada ali naquele período, a gente terá uma maior probabilidade de sucesso, né? E o que acontece? Na primeira infância é aonde há maior número de janelas de oportunidades, porque, né? E é um pouco, vamos dizer assim, é fácil de entender, né? Porque é onde a criança está se desenvolvendo, né? É onde ela tem um amplo desenvolvimento, né? Então é onde o maior número de janelas de oportunidades existe, né? E essas janelas, elas são, né, cruciais, né, para a saúde dessa criança, né, para o aprendizado da criança, o desenvolvimento total, né, habilidades emocionais, cognitivas, sociais, né, a capacidade intelectual, né, e também o bem-estar social e emocional. Então, eu gosto muito de utilizar, né, o papel. Então, é como se a criança fosse esse papel em branco, né? Ela nasce assim, apesar de a gente saber que ela tem interferências já dentro da barriga da mãe, né? Mas quando ela é concebida ali, né? Ela é como se fosse esse papel em branco, né? Então ela vai tendo interferências já na barriga da mãe e vai moldando essa criança, vai moldando todo o seu desenvolvimento. Então ela nasce, né? Ela vai se moldando, né? Com o seu contato com a família, um contato com o meio ambiente, e vai moldando essa criança, um contato com o CI, com os professores, com a família, vai moldando, né? Agora, esse molde, né, esse desenvolvimento pode ser positivo ou negativo, né? Se positivo, ok. Mas se é negativo, será que eu consigo, né, voltar atrás, né? Voltar atrás e fazer com que isso seja adequado? Não consigo, né? Eu posso aqui esticar, que essa folha vai continuar amassada. Então, eu posso remediar, né? Como a gente diz, né? Mas 100% voltar atrás é difícil, né? Então, por isso que a gente precisa atuar, né? Então, hoje já se sabe que a melhor fase para a gente atuar em todas as áreas é a primeira infância, que a gente pode formar já uma criança, né? Já realizar todos de forma positiva, né? Então, o máximo, né? Não 100%, porque a gente nunca vai atingir o 100%. Mas, né, o que a gente pode fazer, o que a gente está no nosso alcance, o que a gente sabe, tem conhecimento, a gente deve fazer de forma adequada, né? Se a gente não sabe, daí é outros 500. Então, eu gosto bastante de usar essa analogia com o papel, tá? E aqui, é bem legal esse slide aqui, que mostra, né, a formação das sinapses, né, que são a comunicação dos neurônios no cérebro, né? Então, como são essas formações? E aqui a gente consegue ver que o desenvolvimento ali por exemplo, as funções cognitivas superiores, né? Então, ele acontece ali, ó, o pico acontece de 1 a 3 anos,
né? A da linguagem, de 9 meses a 1 ano e pouco, o pico de desenvolvimento. A capacidade sensorial de 3 a 6 meses, né? Então, por isso que a gente vê ali, ó, como esse desenvolvimento ocorre, né? Muito maior na primeira infância. E a gente precisa dar condições para esse desenvolvimento. Então, ali do ladinho também a gente tem os neurônios. Então, aqui a quantidade no nascimento de neurônios, e olha como vai aumentando com 1 mês, 6 meses e 2 anos, porque tudo que ela vai aprendendo vai formando novos neurônios e vai gravando esse aprendizado. Então é muito importante. Então a gente precisa dar condições para que isso aconteça adequadamente, né? Então a velocidade do desenvolvimento é muito maior, principalmente na primeiríssima infância ali, né? Então, ali até os 3 anos de idade. Então, ali, o desenvolvimento cerebral ali ocorre incrivelmente, né? Então, as células cerebrais, elas podem fazer até 1000 novas conexões neurais a cada segundo, e essa velocidade é única na vida, né? Nessa faixa etária. Não vai ocorrer novamente. A gente já sabe que há novas formações, né? Que antes acreditava-se que não, né, que o adulto não tinha, hoje a gente sabe que tem, mas não é nessa velocidade, é uma velocidade muito, muito, muito menor. Então, o que eu falei ali, né? Então, a gente precisa dar condições adequadas, né? Então, quando essas crianças não têm condições adequadas, né? Têm condições inadequadas, essas crianças, elas têm, né, um prejuízo, né? Então, as crianças que não recebem os cuidados de criação adequado, elas têm prejuízo no processo de desenvolvimento, né? Então, a gente já sabe que o investimento na primeira infância é um dos mais custo-efetivos. Então, se a gente for pensar assim, eu preciso, né, melhorar a saúde, eu preciso melhorar o aprendizado. Então, aonde eu tenho um custo efetivo maior? Na primeira infância, né? Então, as experiências nesta fase têm um impacto direto na aprendizagem, na saúde, no comportamento, nas relações sociais e na renda dos adultos. Então, isso já é bem conhecido. E quais são esses fatores que influenciam o desenvolvimento infantil, né? Então, aqui a gente tem a saúde, a nutrição, a educação, os cuidados e o contexto socioeconômico. E todos eles estão relacionados, né? A gente sabe muito bem que a nutrição, né, ela vai afetar ali a educação, né? Vai afetar a saúde vai afetar a educação, né? Então, e o socioeconômico também vai afetar a saúde, vai afetar a nutrição, vai afetar a educação. Então, todos eles estão relacionados. E o desenvolvimento infantil, ele ocorre, né, na parte ali do motora, o socioemocional, cognitivo e linguagem. E a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre esses fatores que influenciam o desenvolvimento infantil. Então, a gente tem as determinantes biológicas e as determinantes circunstanciais, tá? Então, vamos falar aqui primeiro dos fatores biológicos. Então, a gente tem os fatores intrauterinos, tá? Então, dentro do ventre da mãe, que é a nutrição da mãe, né? Então, a criança depende da alimentação da mãe. Então, ali, se já não há uma nutrição adequada, já vai ter um desenvolvimento menor. A mãe, se sofreu alguma infecção, ou a mãe usa alguma substância, né? Álcool, drogas. E se a criança teve alguma restrição de crescimento intrauterino. Então, isso já vai afetar o seu desenvolvimento, já afetou, né? Então, a gente vai... Claro que a gente pode fazer com que essa criança evolua, mas sabe-se que já uma janela de oportunidade ali já teve, já não, vamos dizer assim, não teve já um aspecto positivo. O parto, né? Então, parto prematuro ou complicações no parto também vai afetar. Infecções na infância, parasitose, HIV, malária, diarreia. A nutrição da criança, né? Então, aqui entra a amamentação, né? A amamentação, né? A gente sabe que é um alimento ouro para a criança, né? Ou uma desnutrição proteico-calórica, então uma alimentação insuficiente. Ou carências de micronutrientes, iodo, ferro, zinco, vitamina A, vitaminas, minerais, né? E aqui alguns deles também estão relacionados com a alimentação, né? Como a infecção, riscos de infecção. Então, as crianças que não têm uma nutrição tão adequada, elas têm um risco de infecção maior, né? Ou se não recebeu o leite materno também tem um risco de infecção maior. Então, elas também estão interligadas.
Aqui os fatores circunstanciais, né? Então aqui a gente tem a exposição do ambiente ao longo da vida de metais pesados, chumbo e mercúrio. Lembrando que que essas substâncias também são encontradas em alguns alimentos, né? E não só, vamos dizer assim, no ambiente, ar, né? Então elas também encontradas em alimentos. A alimentação também está envolvida nisso. As toxinas ambientais que também são encontradas em alimentos, né, como pesticidas, né, nos alimentos, então também são encontradas, e a poluição do ar doméstico. Na comunidade, a gente tem a violência, a má qualidade nos ambientes e cuidados iniciais fora do lar, faltas de serviços de saúde sociais, falta de acesso a alimentos nutritivos, então muitas vezes a mãe não tem acesso, seja por falta de renda ou, né, o ambiente não é favorável, né, a ter acesso a alimentos nutritivos. Falta de acesso a saneamento e água potável, e no caso da estigmação social de crianças com deficiências do desenvolvimento. Outros fatores circunstanciais, então temos os pais, né, caso eles não tenham algum problema de saúde, uma depressão, baixa escolaridade, altos níveis de estresse, também isso vai afetar o desenvolvimento infantil. A família, né? Então, oportunidades insatisfatórias de aprendizagem no lar, ambiente doméstico superlotado ou caótico, né? Uso indevido de álcool ou substâncias pelo cuidador, limitações econômicas, pobreza, exposição à violência, inclusive, né, parceiro íntimo, condições da criança, cuidado insensível ou não responsível, maus tratos, castigos físicos, orfandade e situação de refugiado. Então, aqui a gente sabe que algumas coisas também influenciam na alimentação, né, como a renda, os cuidados inadequados, às vezes a mãe não faz comida para a criança, então a gente tem esses problemas também que também vão estar relacionados com a alimentação. E aí a gente vai voltar lá naquela figura anterior, né, sobre o desenvolvimento infantil, né, como que a alimentação pode influenciar, né, no desenvolvimento desses 4 fatores aqui. Né? Se a gente for pensar como que a alimentação está ligada com isso. Então vamos pensar assim, o cognitivo, né? Então, talvez, penso eu que o cognitivo seja um pouco mais fácil para vocês entender como a alimentação está ligada, né? Porque assim, nosso corpo ele precisa de matéria-prima para funcionar. Então, para a gente fabricar um neurônio, a gente precisa de matéria-prima. Qual é essa matéria-prima? Da onde vem? Da alimentação. Então, eu preciso de nutrientes para eu formar um neurônio novo. Então, a gente sabe que aquela capinha do neurônio, ela é formada de gordura, e é uma gordura geralmente um ômega 3, um ômega 9, então a gente precisa desse tipo de gordura para formar um neurônio, eu preciso de proteína, eu preciso de minerais. Então, se eu tiver falta disso, né, eu já não tenho uma formação de neurônios adequadas, certo? Deixa eu ver aqui, motor. Vamos para o motor. Então, assim, o motor, como que a alimentação, né, influencia no desenvolvimento motor da criança? Não é só fazer ela caminhar, eu jogar um brinquedo um pouquinho mais longe lá para ela ir buscar e ir se fortalecendo. Só isso não é necessário? Não é só isso necessário? Não. A gente precisa também de matéria-prima para formar músculo, para formar novas células, né? Então a gente precisa. Então até existem alguns nutrientes que são bem falados nessa primeira infância, que é o zinco, ferro e vitamina A, que são nutrientes que geralmente as crianças têm uma deficiência. E esses nutrientes, eles participam da proliferação celular e diferenciação celular. O que é isso, né? Então assim, a proliferação, né, é o crescimento, quando as células estão aumentando. Então se a criança está crescendo, eu preciso fazer novas células, né? Uma célula não vai engordar para a criança crescer, ela vai vai aumentar de quantidade. A diferenciação celular é quando eu especializo essa célula. Então eu digo, você vai ser uma célula de coração, então você vai fazer isso. Você é uma célula cerebral, você vai fazer isso. Então esses nutrientes, eles são chaves para isso. Com a falta deles, há sim um comprometimento do desenvolvimento motor. Né? Então, deficiência de estatura, então a criança já não cresce o quanto ela deveria crescer, um comprometimento do desenvolvimento cerebral, né? E entre outros, né? Então a gente precisa sim. Outro exemplo também é a vitamina D, apesar a fonte dela não ser
tão forte na alimentação, existe no alimento também, ela é mais, a gente consegue obter ela mais pelo sol, mas ela é um exemplo muito fácil, assim, o que hoje a gente não se vê tanto, mas antigamente, quando a criança tinha deficiência de vitamina D, ela não conseguia caminhar, porque ela não tinha força muscular, porque ela não tinha a falta dessa vitamina fazia com que ela não tivesse força muscular. Então, mesmo que você colocasse um brinquedo lá longe, ela não ia ter força para chegar até lá, por causa da deficiência de vitamina D. E se fosse muito grave, chegava até a deixar os ossos tortos. Então, ela ficava com a perninha tortinha, né, por causa da deficiência de vitamina D. Então, ela vai, sim, e aqui é um exemplo, existem outros exemplos de outros nutrientes necessários para o desenvolvimento motor. Então, sim, cálcio está relacionado com o movimento muscular. Então, existem muitos nutrientes, tá? Socioemocional. Então, como que a alimentação, né, vai afetar, né, o desenvolvimento socioemocional? Então, a gente sabe, né, hoje que muitos nutrientes eles estão ligados, né, a curto e a longo prazo com depressão, irritabilidade, ansiedade, né? Então, QI. Então, todos esses nutrientes eles estão ligados, né, com esses sintomas emocionais, né? Então, sim, a deficiência de nutrientes vai causar, sim, né? Já tem vários estudos mostrando, né, que a deficiência de nutrientes faz uma criança mais hiperativa, né? Ou, né, por exemplo, né, uma anemia de ferro, né? A criança fica totalmente apática, né? Ela fica totalmente, então isso vai sim afetar o seu socioemocional. E a linguagem, né? Como que a alimentação vai afetar a linguagem, né? Então, a gente sabe que a amamentação e a mastigação são importantíssimos, né? Que sejam realizados já no início da vida, para que seja fortalecido toda essa musculatura aqui para preparar para a articulação da fala, né? Então, os movimentos mastigatórios, eles são importantíssimos para o movimento refinado da fala, né? Então, a introdução, a amamentação e a introdução de alimentos sólidos é muito importante para a fala, né? Então, quando a criança recebe só alimentos liquidificados, né? Uma dieta pastosa, tipo só mamadeira, só iogurte, só coisinhas que derretem na boca, como biscoito, né? Carninha moidinha, né? E a criança não mastiga, os músculos ficam flácidos, né? E isso vai ter problemas na articulação da fala, no nascimento dos dentinhos, né? Ela não consegue já fechar os lábios direito, certo? Porque fica tão flácido que ela fica com a boquinha aberta e começa a ter respiração bucal, né? Não nasal, né? E isso vai piorando, porque quanto mais a criança respira pelo nariz, mais difícil vai ser para ela. Quanto mais ela respira pela boca, mais difícil ela vai conseguir respirar pelo nariz. Então, isso vai piorando, vai deixando tudo mais flácido ainda, né? Então, isso a criança vai ter dificuldade de fala, ok? Então, aqui a alimentação ela está interligada com todos os desenvolvimentos da criança. Aqui é uma outra figura também de um estudo que mostra, né, aqui falando mais sobre a aprendizagem, né? Então, o que são lá os pilares para uma boa aprendizagem? É alimentação, atividade física e sono, né? Então, eles são os principais, né? Então, a alimentação está ali também como importante, e nessa primeira fase também é muito importante. Aqui eu tenho um estudo, né, de 2020, e tinha esse quadro aqui muito interessante. Então, eles fizeram um estudo com todas fizeram uma revisão de todos os estudos que falavam da interferência da alimentação com o desempenho escolar, né? Então, o quanto a alimentação interfere no desempenho escolar, né? Então, o que eles viram? Todos esses estudos, eles viram que tudo, né, que existe vários fatores para o desenvolvimento no desempenho escolar, e que a alimentação está ligada a todos eles, né? Então, ali a gente consegue ver as flechinhas que eles estão todos interligados, né? Então, assim, crescimento e saúde, alimentação, né? Então, fica fácil. Sono. Se eu não tenho uma boa alimentação, eu também não tenho um bom sono. E se eu não tenho um bom sono, eu não tenho um bom desenvolvimento cerebral e não tenho um bom desempenho escolar.
A atividade física também, se a criança tem uma má alimentação, ela não vai ter ânimo para fazer uma atividade física, ou se ela está com uma obesidade, ela também não vai conseguir fazer atividade física, né? Porque ela vai ficar cansada muito rápido. Então, isso também vai influenciar, porque a gente já viu lá na figura anterior que o sono e a atividade física são importantes para o desempenho e a aprendizagem, desempenho escolar. Então, os comportamentos sedentários, né? Então, se a criança já tem uma alimentação inadequada, ela já também vai ficar mais fraca, não vai ter ânimo para fazer uma atividade física, ou se já está com uma obesidade, menos ainda, né? E ali a gente tem a interação com o ambiente, que daí já não está tão ligada com a alimentação, né? E nem a interação com o cuidador, que seria também não ligada com a alimentação. E que tudo isso, né? Esses fatores ali estão ligados ao desenvolvimento da função cerebral necessário para o desempenho escolar. Né? Até nesse estudo, tinha alguns estudos que eu até anotei aqui para falar para vocês, que eles mostraram, né, que a alimentação, eles viram um estudo que eles fizeram uma avaliação, que eles viram que a alimentação inadequada nos primeiros anos de vida reflete no desenvolvimento e crescimento cerebral, cognição, memória, foco e desempenho escolar. Né? Então, vários estudos, na verdade, mostraram isso. Né? E essas deficiências nutricionais que aconteceram nesse período, nesses primeiros anos de vida, elas foram permanentes. Então, não foi possível reverter, mesmo com suplementação depois. Né? Então, foi aquilo que eu falei lá da folha, né? Que muitas vezes a gente não consegue reverter porque é aquela janela de oportunidade. Se passou aquela janela, aí fica mais difícil. Aqui tem um outro estudo também bem interessante, que eles pegaram crianças, né, 2 grupos de crianças que foram adotadas antes dos 2 anos de idade, né, e eles viram a pontuação de QI dessas crianças, né. Então, um grupo de criança tinha passado por uma restrição alimentar, então elas estavam subnutridas, e a outra não, a outra foram crianças coreanas que não passaram por nenhum problema de desnutrição na infância. E essas crianças desnutridas tiveram um QI muito inferior a essas crianças que passaram por desnutrição. Deixa eu ver o que mais aqui que é interessante trazer para vocês. Aqui também teve um estudo feito, né, com as crianças que recebiam aqui, no caso, essas crianças, eles fizeram um estudo com um grupo de crianças que recebiam até os 3 anos de idade alimentos ultraprocessados, como salsicha, fast food, lanches, bebidas açucaradas. E o que eles viram? Que essas crianças, aos 10 anos de idade, elas tinham um pior desempenho acadêmico, né? Então eles viram essa relação. Aqui outro estudo também, que essas crianças fizeram um estudo parecido, só que eles avaliaram crianças com 17 anos e também encontraram crianças com pior cognição. E aqui eles fizeram outro estudo que eles viram que as crianças que tinham um padrão alimentar rico em frutas, vegetais e alimentos preparados em casa, das crianças de 6 a 12 meses, foi associado a uma melhor função cognitiva aos 4 anos de idade. Então, eles pegaram essas crianças aos 4 anos, dividiram, né, aquelas que comiam frutas, vegetais, alimentos em casa, aquelas que comiam outros alimentos, e as crianças tinham uma função cognitiva melhor, estas que comiam frutas, vegetais e alimentos preparados em casa. Então, olha só como a alimentação na primeira infância vai interferir em toda a sua vida. Certo? Então, o que você comeu lá na sua infância está interferindo agora na tua vida. Ok? Aqui tem outros, mas acho que esses aqui são mais interessantes. Eu anotei alguns aqui para passar para vocês. Mas bem interessante, se vocês quiserem ler esse artigo, ele está em inglês, aqui eu traduzi para vocês, né, o quadro, mas quem quiser dar uma olhadinha nele, ele tem vários, eles fizeram um resumo, um quadro de resumo com todos os estudos que eles encontraram. E aqui a gente vai falar sobre a mastigação. A gente viu lá, né, naquele quadrinho, o quão importante é aprender a mastigar, né? Porque a gente não nasce sabendo mastigar, né? O que a gente nasce sabendo fazer? Sugar, deglutir, que seria engolir, e respirar. Isso a gente nasce sabendo fazer. Mas mastigar e falar, não. A gente precisa aprender a mastigar. E para a gente aprender a falar, a gente precisa ter esses músculos fortalecidos. É como assim... Para eu falar, eu preciso ir para uma academia, né? Então, ali eu vou falar lá com 1 ano, né? Em média ali, vamos jogar ali 1 ano.
Então, dos 6, na verdade, dos 6 não, antes, né? Porque o sugar no peito também fortalece essa musculatura. Então, se a criança usa a mamadeira, que não precisa sugar, ainda mais se a mãe fizer aquele buracão na mamadeira, né? Que é só o leite vai caindo, ela vai engolindo, ela não precisa sugar, não precisa fazer força nenhuma. Então, já vai nascer uma criança sedentária. Então, o peito faz uma ginástica aqui enorme e é super importante. Então, de 0 a 6 meses, né? Claro que a criança vai continuar amamentando depois, mas de 0 a 6 meses é só amamentação. Então, ali é o primeiro exercício que ela está fazendo para a fala. Depois dos 6 meses, ela vai ensinando alimentos. Então, se esses alimentos estimularem a mastigação, a fala dessa criança vai ser muito melhor, certo? Então, por que é importante a mastigação? Né? Então, primeiro, é um alimento triturado. Né? Então, se a gente tritura bem esse alimento, eu tenho uma digestão melhor, eu absorvo melhor esses nutrientes, né? A criança precisa de muitos nutrientes. Aí a criança já, né? Vamos dizer que ela coma ali uma alimentação variada, tenha vários nutrientes, mas ela não mastiga direito. Então esse alimento passa reto, né? Vai virar fezes e esses nutrientes vão para as fezes. Ela não consegue absorver porque vai tudo inteiro lá pro intestino. Então, essa criança precisa de muitos nutrientes, então ela precisa mastigar adequadamente. E é engraçado que a gente, muitas vezes, nós nutricionistas, né, que atendem em consultório, precisa ensinar o adulto a mastigar, porque ele não mastiga, não aprendeu lá na infância. Então, a digestão, né, melhora a digestão e também um menor risco de distúrbios digestivos, que a gente sabe que a gente não mastiga direito, e isso vai trazendo danos para o nosso estômago e vai prejudicando e pode depois levar a azia, a gastrite e outros problemas estomacais, tá? Evitar corpos nocivos, né? Evitar que a criança engula corpos nocivos. Então, se a criança aprende a mastigar, dificilmente ela vai engolir alguma coisa estranha, né? Imagine se ela está comendo lá um feijão que a mãe lá, sei lá, a cozinheira não escolheu o feijão e tinha um pedacinho de pedra, né? Então imagine se a criança não mastiga direito, ela engole aquilo, né? E se for um caco de vidro, que é mais perigoso, né? E se for um espinho, alguma coisa assim, né? Então a mastigar direito é muito importante, porque no momento que a gente está mastigando, a gente sente aquilo, a gente tira da boca. Agora, se a gente engole inteiro, não tem muito o que fazer. Evitar engasgo, né? Então, assim, ó, a criança que recebe alimentos, né, não liquidificados, né, em consistências amassadas e evolui a sua consistência para pedaços, ela tem menor chance de engasgo. Então, hoje a gente tem até adultos que se engasgam fácil. E isso geralmente vem de uma introdução alimentar inadequada, onde foi só dado alimentação liquidificada, foi dado só mamadeira, tudo que ela não aprendeu a mastigar. Então, se a gente tem essa musculatura aqui flácida, né, o risco de engasgo é muito maior. Tá? Evita a obesidade, né, porque quando a gente está mastigando, então a gente tem tempo para comer uma quantidade menor de comida, a gente não vai, né, comendo um monte, e daí dá tempo de chegar o estômago avisar o cérebro, ó, agora estou saciado, tá tranquilo, não precisa mais, acaba com a fome aí que já tá bom a quantidade de comida, né? Então, quando a gente come muito rápido, o estômago nem conseguiu avisar, né? Daí, às vezes, quando você terminou, meu Deus, comi demais, tô mal, né? Por quê? Porque você foi comendo e não deu tempo de chegar esse sinal lá pro cérebro. Saúde bucal, né? Então, é muito importante também ali esse contato do alimento com o dente, né, para a queratinização constante dos dentes, a resistência e a adaptação, né. A saúde intestinal também é muito importante, a mastigação, né, para ter uma microbiota saudável. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse item. Comer devagar, sentir os sabores, prestar atenção no que está comendo, né? Então, isso se fala muito também, né, de você ser menos ansioso, de você comer mais devagar, prestar atenção no agora. Então, isso também vai levar também a menor ansiedade. E o trabalho da musculatura, que a gente já falou bem aqui, né, que é muito importante, né, nessa fase, para melhorar linguagem, dentição, respiração
e crescimento e modelagem do crânio. Então, até tem estudos, não trouxe aqui para vocês, mas mostram a diferença do crânio das crianças que não mastigam para as que mastigam. Então, às vezes, né, a gente pensa, nossa, se que nem eu recebi mamadeira, né, não fui amamentada. Então, talvez eu teria um rosto, claro que não totalmente diferente, mas talvez o meu queixo fosse um pouquinho diferente, né, não seria assim, não seria assado. Então, há sim, né, uma diferença, né, e isso vai interferir, né, como eu falei, na respiração, na linguagem, né, então isso não vai interferir só na musculatura, mas sim também no osso, né, na formação óssea que está crescendo ali, né, o quanto se a gente for pensar no tamanho da cabecinha do bebê e quanto ele está com 1 ano de idade, o quanto cresce, né, então você imagine, e se você não trabalha isso aqui, e depois não tem como voltar, já cresceu, não tem o que fazer. E o que a gente pode fazer aqui para a gente favorecer de forma positiva, né, o desenvolvimento da mastigação? Né? Então, a gente sabe que a janela de oportunidade do desenvolvimento da mastigação inicia-se aos 6 meses. Né? Então, com 6 meses é importante. Aqui só para... aqui eu estou falando aqui como que funciona o desenvolvimento da mastigação. Então, aos 6 meses, a mastigação ela é realizada com movimentos verticais. Então, né? A criança faz assim e amassa o alimento com a língua contra o palato, né? Aqui é a parte de cima da boca, o céu da boca. Então ela amassa, ela não tem dentes ainda, então ela vai amassar o alimento com a língua. E isso já é a primeira fase para o desenvolvimento. Então é os 6 meses, né? Ali 6, 7 meses. 7 meses a criança já aprendi a fazer esse movimento, ela já começa a fazer a lateralização do alimento, então inicia movimentos de lateralização. 12 a 18 meses, a mandíbula já inicia movimentos rotatórios, né, com condições de efetuar uma mastigação bilateral e com lábios selados. Então ela já consegue, já tem aí mais uma evolução. Com 3 a 4 anos, ela já começa já a ser semelhante ao do adulto, a mastigação, com movimentos verticais, laterais de mandíbula. E apenas com 12 anos que vai ter o padrão adulto, né, já com a dentadura permanente. Então, olha só como ocorre o desenvolvimento da mastigação. Então, se eu lá até os 4 anos dei alimentação toda liquidificada ou dei só mamadeira, olha o tanto de desenvolvimento que eu já perdi e que dificilmente vai voltar. Você pode até, né, fazer ali, talvez vai ter que procurar uma fono para ajudar, mas já não vai ter aquele sucesso que esperava se fosse realizado no tempo correto. Então, o que a gente, né, deve fazer para desenvolver a mastigação de forma ideal? Né? Então, iniciar a introdução alimentar a partir dos 6 meses, né? E esses alimentos eles não podem ser liquidificados, né? Eles têm que ser amassados. E fazer a evolução da consistência até chegar à consistência do adulto com 12 meses. Então, de 6 a 12 meses é a faixa ali, né, a nossa janela de oportunidade que a gente não pode perder, ok? Então, o que a gente precisa também cuidar é dar tempo adequado para essa criança se alimentar e aprender a mastigar, certo? A criança, a gente viu lá, a criança não sabe mastigar, né? Então, a gente precisa dar tempo para ela, né? Então, isso às vezes ela vai pôr na boca e vai jogar, né, com a língua, jogar tudo para fora dela. Opa, acho que a minha língua não pode fazer isso, a minha língua tem que ficar mais para trás, mais para o lado, né? Ah, se eu fizer assim, a comida cai da boca, não. E daí ela vai aprendendo. Opa, agora sim, acho que é assim que a língua tem que ficar. Ah, acho que é esse movimento que eu tenho que fazer. Mas eu preciso dar tempo para essa criança aprender a mastigar. Né? E dar autonomia para essa criança manipular o alimento também, dela pegar esse alimento e pôr na boca, para que não seja algo assim, né, forçado, dando para a criança. A criança tem que ter autonomia. Então, é um período muito importante, de 6 a 12 meses, é um período muito importante para aprender a mastigar. Então, o alimento nesse período, ele ainda não como eu posso dizer assim, a função dele maior não é nutrir, certo? O leite continua até os 12 meses dando o maior aporte de nutrientes, certo? Continua, né? Só que o alimento aqui nesta fase, ele está aqui para a criança aprender a se alimentar, certo? Não, a sua função principal não é nutrir, ok?
E falando agora do desenvolvimento do hábito alimentar, né? Qual que é a janela de oportunidade principal? É na introdução alimentar ali propriamente dita, né? Que é dos 6 aos 12 meses, né? Claro que o hábito alimentar ele é formado, né? Está sempre em desenvolvimento, mas como eu falei, existe uma janela onde esse desenvolvimento é maior, certo? Então, quando que começa o desenvolvimento do hábito alimentar? Então, começa lá já na barriga da mãe. Então, ele vai sentindo os sabores dentro da barriga da mãe do que a mãe come. Então, naquele líquido que tem amniótico que está dentro da barriga, recebe os sabores do que a mãe come. Então, se a mãe come muito alimento ultraprocessado, não come frutas e verduras, provavelmente, né, talvez essa criança tenha uma dificuldade de aceitar esses alimentos, porque ela já não sentiu esses sabores, né? Talvez seja uma criança que, né, a mãe comia muito doce, que já seja uma criança que já tem um paladar mais viciado para o doce. Isso pode acontecer, tá? Aí nós temos aqui o leite materno, né? Então, o leite materno também é muito importante para o desenvolvimento do hábito alimentar. Por quê? Porque o leite materno muda o sabor conforme a alimentação da mãe, né? Então, tem pessoas que falam assim, não come brócolis, porque senão o leite vai ficar com gosto de brócolis. Assim, coma brócolis, porque a criança já vai estar sentindo aqueles sabores e vai ser muito mais fácil daquela criança aceitar lá na introdução alimentar, ou na primeira infância, ou na vida adulta. Porque não vai ser algo que, tipo, nossa, que isso? Nunca comi isso. Vai ser algo já familiar. Vai ser algo familiar para a criança quando ela for comer. Opa, eu já senti esse sabor em algum lugar, né? Então, o leite materno ele é muito importante. Mas daí, claro que muitas crianças elas não são amamentadas, né? E daí o que acontece? Elas recebem a fórmula infantil. A fórmula infantil, ela, claro, tem, né, a criança que não conseguiu amamentar, né, a mãe que não conseguiu amamentar seu filho, ela vai ter que recorrer ao leite, à fórmula infantil, né? Tranquilo. Mas a gente sabe que a gente vai perder isso, porque a fórmula infantil, ela tem o mesmo sabor dos 0 aos 6 meses, aos 12. Ela não vai mudar o seu sabor é único. Então, provavelmente, essas crianças também vão ter uma dificuldade maior de aceitar alimentos, né, lá na introdução alimentar ou na primeira infância. Aí a gente chega ali dos 6 aos 12 meses, quando a gente vai fazer essa introdução alimentar. Então, por que ela é uma janela de oportunidade ótima? Porque é nessa fase, como eu falei, né, é nessa fase, esse alimento, né, vou repetir aqui para vocês. O alimento dos 6 aos 12 meses não tem a função prioritária de nutrir. O leite materno, ou no caso a fórmula, vai fazer essa função de nutrição, tá? O alimento nessa fase, ela está ali mais para aprender a se alimentar, mastigar, a provar os alimentos, a deglutir, né, a manipular o alimento, né, seja com a mão, depois com o garfo, né, então os movimentos, né, pegar assim ou pegar com a pinça, mas aprender a se alimentar e formar o seu hábito alimentar, né, então aqui é o período que a gente precisa fornecer para essa criança o maior número de alimentos, então quanto mais alimentos essa criança receber, menor vai ser a chance dessa criança ter um problema de seletividade, de restrição, de ser aquela criança difícil de comer, tá? Então, quanto maior a quantidade de alimentos que eu oferecer aqui, porque essa criança ainda não tem aqui algo que é muito normal para as crianças lá de 1 ano e meio, 2, 3, 4, que é aversão a alimentos novos, né? Isso é natural do ser humano nessa fase. A criança, ela tem uma aversão a alimentos novos, né? Então, se a gente quiser dar um alimento lá com 2 anos, eu quero que você prove agora um kiwi, sei lá. A criança vai ser bem difícil dela provar. Agora, de 6 a 12 meses, não. Né? Então, é um momento que a gente tem que ofertar um maior número de alimentos saudáveis para essa criança. Né? Então, essa é a nossa janela de oportunidade. E não quer dizer que essa criança que recebeu todos esses alimentos aqui na primeira infância, ela vai comer de tudo. Não é, porque, como eu falei, todo ser humano, né, na fase ali de 2 a 5 anos, 1 ano e meio a 5, vai passar por esse momento de começar a dizer não para o alimento. Só que imagine, essa criança que comeu de tudo, ela vai fazer isso. Mas aquela que não comeu nada vai ser muito pior. Aquela que não teve uma
grande quantidade de oferta de alimentos, vai ser muito pior essa restrição. Então, ela passa a restringir muito mais alimentos, certo? E depois, na primeira infância, então, ainda continua a formar seu hábito, mas daí seria mais reforçar o que ela já aprendeu. Então, vamos dizer assim, a criança, se ela continua recebendo alimentos saudáveis, ela vai só reforçando esse hábito alimentar que ela já aprendeu lá na introdução alimentar de 6 a 12 meses. E a mesma coisa até os 10 anos de idade, e a gente vai reforçando esses hábitos. Então, ali, até os 10 anos de idade, se ela consegue, se essa criança tem hábitos alimentares saudáveis, a chance dela manter esses hábitos até a vida adulta é muito grande, né? Então, dificilmente assim ela vai reverter muito esse hábito alimentar que ela criou. Então, é muito importante essa fase aqui para a gente construir hábitos alimentares saudáveis. E aqui a gente vai falar de microbiota, né? Eu até falei para vocês lá, né, que depois eu vou falar sobre isso, né? Então, microbiota. O que é microbiota? Então, são micro-organismos, bactérias que vivem lá no nosso intestino. Então, hoje já se sabe que elas são muito importantes, né? Dependendo de qual bactéria que eu estou lá no meu intestino, né? Então, ela vai promover saúde ou não promover saúde, certo? Então, a gente precisa já criar uma microbiota saudável, né? Então, a gente já sabe que uma microbiota não saudável gera várias doenças, tá? E qual que é a nossa janela de oportunidade? É da gestação até os 2 anos de idade, mais ou menos ali, tá? Que seria lá os 1000 dias, não sei se vocês já ouviram falar dos 1000 dias, né? Então, que seriam os 1000 dias mais importantes da vida, que seria a nossa janela de desenvolvimento. Então, ali na gestação, né? Então, se a mãe teve, né, se a mãe tem uma microbiota saudável, essa criança também irá ter. Dependendo do meio que ela nasceu, então, se ela nasceu de parto normal ou parto cesárea, né? Então, a gente sabe que quando a criança nasce de parto normal, ela passa pelo canal vaginal e recebe já bactérias ali para colonizar o seu intestino. Tá? E se a mãe também teve doenças dentárias, isso também prejudica o desenvolvimento da microbiota do bebê, tá? Aí, quando a criança nasce, a alimentação, né, o contato ali com o ambiente, né, que vai fazer a diferença, né? Então, o leite materno, ele é essencial para a microbiota intestinal, porque o leite materno já traz substâncias. Tem uma substância que só existe no leite materno que vai alimentar as bactérias boas. Então, as bactérias boas vão crescer e isso daí vai ter uma briguinha lá entre elas e as bactérias más, elas vão morrendo, certo? Quando eu estou usando fórmula infantil, isso já não acontece, né? Aí a criança também, como ela vai ficando doente, né? Se ela toma muito antibiótico, né? Então, a gente sabe que o leite materno também diminui infecções, né? Então, faz com que a criança tome menos medicamento, então isso vai favorecer a sua microbiota, tá? E a introdução alimentar, né? Então, os alimentos que eu ofereço na introdução alimentar são alimentos saudáveis, frutas, verduras, né? Isso vai favorecer a microbiota intestinal. Então, os alimentos ultraprocessados aumentam as bactérias ruins do intestino e os alimentos, frutas e verduras aumentam as bactérias boas, tá? Então, ali de 1 a 3 anos, ali está mostrando também que a dieta, né, influencia, tá? Aqui eu tenho um outro esqueminha também que mostra mais ou menos a mesma coisa, tá? Né, mostra ali o nascimento, né, o antibiótico, se tomou leite materno ou não. E o que leva quando essa criança não recebe, né? No caso aqui, nessa imagem, a criança nasceu de cesárea, não recebeu leite materno, tomou muito antibiótico, né? Talvez foi muito protegida pela mãe, né? Não pode mexer no gato, não pode, né? E o que isso leva, né? Alergias, doenças autoimunes, infecções gastrointestinais, desordens cognitivas, né? A gente sabe que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, então tem interferência, tá? Asma, obesidade, então hoje tem pessoas não é raro, mas existe já estudos e já acontece em consultórios de fazer
esqueci a palavra agora, mas é de você fazer um transplante de fezes, né? Então a gente pega umas fezes de uma pessoa saudável que tem uma microbiota boa e faz um transplante, né? Então isso já existe na medicina, para que tenha uma bactéria boa. Então a obesidade está muito ligada com a microbiota. E a diabetes também, né? Então aqui algumas doenças que estão relacionadas com a microbiota intestinal. Então, é muito importante aqui, a gente falando da alimentação, né? Se a gente for pensar mais ali no nosso papel ali dentro do CI, apoiar o aleitamento materno, né? No programa Mamãe Nenê, que a gente vai falar daqui a pouco, no outro módulo. A introdução alimentar correta, né? E alimentos, né? Comida de verdade, frutas, verduras, não ofertar ultraprocessados, açúcar. Açúcar aumenta muito o crescimento de bactérias ruins no intestino, que vão causar todas essas doenças aqui. Então, aqui a gente vai falar agora da obesidade, né? A obesidade vem crescendo, né? Um problema de saúde pública. E ela está presente, né? A cada 3 crianças a gente tem uma com sobrepeso, e a cada 5 crianças a gente tem uma obesa, né? E os estudos já mostram que essas crianças, né, que crianças de 5 anos obesas, elas têm 80% de chance de continuarem adultos obesos, né? E qual é a nossa janela de oportunidade para o combate à obesidade? A primeira infância, né? Então a gente já veio falando aqui um pouquinho sobre isso, né? Sobre a microbiota, sobre a construção de hábitos alimentares saudáveis. Então a gente é o melhor momento, porque é onde é construído o hábito alimentar. Né? Então a gente não precisa ir, esse adulto não vai precisar ir no nutricionista para reaprender a comer. Olha, eu como tudo errado, eu vou precisar mudar tudo. Não, já começa a comer certo, né? Então é na primeira infância. Quais os problemas que a obesidade infantil traz? Né? Então ela leva vários, porque a obesidade é um processo inflamatório, é como se todo o teu corpo estivesse inflamado, né? É uma inflamação silenciosa. Então leva à apneia do sono, refluxo gastroesofágico, problemas cardiovasculares, respiratórios, ortopédicos, dermatológicos, esteatose hepática, desajustes psiquiátricos, né? Baixa autoestima, menor rendimento escolar, dificuldades de relacionamento, ovário policístico, cálculos renais e biliares, hipertensão, que é a pressão alta, né? Hoje a gente já tem adolescentes e crianças com pressão alta, que era uma doença que a gente via só, né, lá no idoso, né, na fase adulta. Dislipidemias também, diabetes também, resistência à insulina também. Todas essas doenças a gente já vê nas crianças por conta da obesidade. E como que a gente está aqui em Joinville, né? Então eu trouxe aqui a nossa avaliação, né, da educação infantil, ensino fundamental e educação infantil. Então, aqui também mostra que nós, aqui em Joinville, estamos muito parecidos com o restante da população, né, do Brasil. Então, aqui, ó, 34,3% estão acima do peso. Então, aqui eu somei as crianças com sobrepeso, risco de sobrepeso, obesidade grave e obesidade, tá? E que dá 34,3%, uma a cada 3 crianças, né? Então, é uma quantidade muito grande. Então, imagine assim, uma a cada 3 crianças estão acima do peso. E aqui uma reportagem, ficou aparecendo ali o adicionar, mas aqui a reportagem que eu trouxe para vocês é que o Brasil, né, foi feito agora um Atlas Mundial da Obesidade em 2024, né, e que o Brasil pode ter, lá em 2035, 50% das crianças e adolescentes obesas ou com sobrepeso. Então, vai passar lá em 2035, em vez de ser uma a cada 3, vai ser uma a cada 2. Metade da sua sala pode estar com obesidade ou sobrepeso. Metade, né? Então, isso é muito assustador. Aí, a gente falou sobre obesidade, eu quero falar um pouquinho sobre fome oculta, porque não quer dizer que a criança que está acima do peso, ela não é saudável, e a criança que está dentro do peso, ela é saudável. Isso é uma mentira, tá? Isso é um mito. Na verdade, a gente hoje encontra muitas crianças, né, com um peso adequado também com problemas de saúde. Por quê? Porque hoje
os alimentos os alimentos ultraprocessados, eles não têm nutrientes, certo? Então a gente chama isso de fome oculta, que são crianças que estão com o peso adequado ou até com obesidade, mas elas são deficientes. Então imagine uma criança ou um adulto, tá? Mas aqui a gente está falando de criança, que está com sobrepeso ou obesidade, mas ela está com deficiência de nutrientes. Como assim? Ela não come demais? Então ela não deveria estar em excesso, né? Não. Por quê? Porque os alimentos que ela come, a gente chama de calorias vazias, né? Elas não têm nutrientes, só tem calorias. Então só engorda, não nutre, certo? Né? Então às vezes, eu vou dar um biscoito, pelo menos ela está comendo, não vai passar fome. Mas é o maior erro, porque na verdade você está só engordando o teu filho, você não está nutrindo, né? Então hoje a gente tem crianças, né, como eu falei, muitos que você está com até obesidade, mas que têm deficiências de ferro, de zinco, iodo e vitamina A. E isso vai impactar no desenvolvimento mental e físico dessas crianças, né? Então já vai ter um QI diminuído, uma produtividade reduzida, um risco aumentado de doenças, uma paragem no crescimento e cegueira, né? Ali por conta da vitamina A. Então, aqui até tem uns números, né, de crianças que estão, né, deficientes. Então, não quer dizer que uma criança está com sobrepeso que ela está bem nutrida. Ela não está, tá? Ou uma criança que está com um peso adequado, ela está bem nutrida, está saudável. Muitas vezes não está. Então, a gente não dá para simplesmente a gente levar o IMC, né, ou o peso dela, né, ou o visual dela, para dizer se ela tem saúde ou não. E essas deficiências, né, tanto a obesidade como as deficiências de nutrientes, elas levam a diversos distúrbios neurocomportamentais, tá? Então, isso aqui é uma figura que eu tirei de um livro, né, da alimentação e distúrbios comportamentais. Ela fala só sobre a relação do alimento com esses distúrbios e que a alimentação está relacionada com todos esses sintomas, essas doenças aqui. Então, depressão, ansiedade, agitação física, agitação mental, distúrbio de concentração, distúrbios na aprendizagem, alteração de humor, baixa autoestima, impulsividade, compulsividade, predisposição a acidentes, agressividade, bullying, irritabilidade, comportamento destrutivo e autodestrutivo, nervosismo, falta de coordenação, repetência escolar, apesar do QI alto e normal, comportamento retraído, comportamento autístico, dislexia e TEA. Então, esses aqui são todos doenças, sintomas relacionadas, que têm relação com a alimentação, né? Deficiências, obesidade, etc. Aqui eu trouxe também aqui um slide falando sobre o câncer, né? Também a relação do câncer com a alimentação, com a obesidade, né? Então aqui foi um estudo, né? Que 13 em cada 100 casos de câncer são associados ao excesso de peso. 1/3 deles poderia ser prevenido com alimentação saudável, atividade física e peso adequado. E a alimentação não saudável e excesso de peso na infância tem efeito cumulativo dos fatores carcinogênicos. Então você imagina aquela pessoa, né, a minha geração, a geração dos meus pais, que começaram a comer os alimentos não saudáveis agora, né, depois de uma certa idade. O efeito será menor do que essas crianças que já estão consumindo esses alimentos desde bebês, muitas vezes, desde muito pequenos. Então, esse efeito cumulativo será muito maior, né? Então, algo a se pensar e se preocupar. E aqui, para a gente encerrar, né, esse primeiro módulo, né, deixar aqui uma frase para vocês, que investir na primeira infância é poder contar no futuro com uma população mais saudável. Então, aqui eu tentei trazer para vocês algumas informações, né, porque existem muitos estudos, existe muita informação, a gente poderia ficar aqui, né, fazendo uma pós-graduação só sobre esse assunto. Mas aqui eu trouxe para vocês algumas pinceladas, né, da importância para vocês compreenderem, né, como é importante, né, claro que além de outros fatores, mas que a alimentação é um fator muito importante e que a gente pode mudar, né, a nossa próxima geração. Tá? Então é isso, a gente fica por aqui.
e a gente se encontra no nosso próximo módulo. Tchau!